Você já parou para pensar que a conversão da sua família pode depender da sua oração hoje? Talvez essa seja uma das perguntas mais desafiadoras e profundas que você vai ouvir nos últimos tempos. Mas antes que você pense em desistir desse vídeo, acredite que essa responsabilidade é grande demais para você. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Quantas vezes você já olhou para dentro da sua casa e sentiu aquele peso no coração? Uma tristeza que vem de ver alguém que você ama se afastando de Deus, se perdendo em caminhos que só trazem sofrimento. Talvez seja um filho que deixou de ir à igreja, um esposo que parece indiferente à fé, ou até você mesmo. Q sente que está lutando todos os dias para não desistir da vida espiritual. E é exatamente por isso que você está aqui hoje. Porque o seu coração sabe que precisa de uma resposta do caminho, de uma esperança. E eu quero te dizer uma coisa com toda certeza. Nossa Senhora de Fátima escuta o seu clamor. Ela conhece as lágrimas que você derrama quando ninguém está olhando. Ela viu o seu esforço quando você rezou mesmo sem forças. Ela entende a dor de quem pede pela conversão de alguém tão amado. E parece que nada muda. Mas hoje, pode ser o começo de uma virada. Porque o que você vai ouvir aqui não é só mais uma oração da noite. É um convite à entrega total. Uma entrega que transforma, uma entrega que alcança o coração de Deus através da poderosa intercessão de Maria. As mensagens de Fátima não foram palavras ao vento, foram alertas. Foram pedidos urgentes de conversão, oração e penitência. Não só para aqueles que estavam lá em 1917, mas para mim e para você. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez não. Mas o que importa é que hoje Nossa Senhora te trouxe até aqui. E não é por acaso. Você já se sentiu cansado de lutar sozinho pela sua família? Já pensou em quantas vezes tentou conversar, aconselhar, dar o exemplo, e mesmo assim parece que o coração daquela pessoa continua fechado? Eu sei, isso dói, dá uma sensação de impotência, de fracasso, mas deixa eu te contar uma verdade espiritual muito forte. Quando você dobra os joelhos e clama com fé, Deus se move. E Maria, como mãe que é, nunca fica indiferente ao clamor de um filho que pede de coração. É por isso que hoje, nesta oração da noite, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não apenas repetir palavras, mas fazer uma verdadeira entrega, uma entrega total. Apresentar a sua vida e a vida da sua família ao Imaculado Coração de Maria. Pedir que Nossa Senhora de Fátima interceda junto a Jesus por essa conversão que você tanto deseja. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender tudo, só precisa ter um coração sincero, disposto a confiar. Fica comigo o final, porque além de refletirmos juntos sobre essa missão espiritual que Deus está te chamando a viver, eu vou te conduzir em uma oração muito especial. Uma oração feita com fé, com esperança e com o desejo profundo de transformação, e quem sabe, pode ser justamente essa oração que vai abrir portas que pareciam trancadas há tanto tempo. E talvez agora, enquanto você me escuta, seu coração já esteja se mexendo aí dentro. Sabe aquela mistura de esperança com vontade de chorar? Aquela sensação de que Deus está realmente falando com você hoje? Não ignora isso não. É o jeito dele e de Nossa Senhora de Fátima te dizendo: eu estou aqui, eu te escuto, não desiste. E antes de seguirmos para a oração, eu queria abrir um espaço muito especial aqui, porque eu sei que você não está sozinho nessa luta. Tem muita gente como você que carrega no peito o mesmo desejo, vê a própria família mais perto de Deus, vê um recomeço acontecendo, vê corações endurecidos voltando a sentir. Então, se esse assunto faz sentido para você, se de alguma forma o que eu falei até aqui te tocou, deixa aqui nos comentários: Maria cuida da minha família. Ou, se quiser, compartilha o que você tem vivido, o nome de quem você está colocando hoje nessa oração. Porque cada comentário aqui vira parte de uma grande corrente de oração. E olha, se você está gostando desse momento, se sente que essa mensagem também pode ajudar outras pessoas que estão vivendo o que você está vivendo, já deixa o seu like agora. Pode parecer só um clique, mas cada curtida faz o YouTube entregar esse vídeo para mais gente que precisa ouvir isso. E se você ainda não faz parte dessa nossa comunidade de oração, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui a gente está junto todos os dias, rezando, refletindo e fortalecendo a fé. Agora respira fundo, porque o momento da entrega está chegando. E eu quero que você reze comigo com todo o coração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque entender o que aconteceu em Fátima não é só aprender um fato histórico ou religioso. É enxergar uma verdade oculta que muitas vezes a gente passa a vida inteira ignorando. Deus fala com o mundo, e Ele escolhe os mais simples para carregar as mensagens mais fortes. Em 1917, em um cantinho escondido de Portugal, Trás-os-Creonques, com uma vida simples, sem grandes conhecimentos teológicos,
foram escolhidas para viver algo que mudaria o rumo da história. Lúcia, Francisco e Jacinta, eles estavam ali, cuidando de ovelhas, vivendo uma rotina que parecia comum, mas de repente, o céu se abriu diante deles. Nossa Senhora apareceu, não com palavras difíceis, nem com discursos longos, mas com um chamado direto, urgente e cheio de amor, oração, penitência e conversão. E por que isso mexe tanto com a gente hoje? Porque, de certa forma, todos nós temos vivido um tempo de afastamento, de distração, de prioridades trocadas. Quantas vezes a gente diz que não tem tempo para rezar? Quantas vezes escolhemos o conforto imediato ao invés de pequenos sacrifícios que poderiam nos aproximar de Deus? O pedido de Maria continua ecoando. É como se ela repetisse para mim e para você: voltem para o meu filho. Voltem enquanto há tempo. E sabe o que mais impressiona? É que ela não apareceu para os grandes líderes, nem para os mais preparados, mas para crianças, como se quisesse mostrar que a transformação começa nos corações mais puros, mais dispostos. E talvez seja exatamente por isso que hoje você está aqui me ouvindo. Porque mesmo com todas as suas falhas, dúvidas e medos, de você um desejo de mudança, um desejo de recomeço, uma vontade sincera de fazer diferente. Essa é a força da conversão. Ela não exige perfeição. Exige decisão. É aquela escolha silenciosa que você faz no seu quarto antes do dormir, quando dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não quero mais viver longe de Ti, me ajuda a voltar. E pode acreditar. Quando você dá esse primeiro passo, o céu inteiro começa a se mover, porque cada oração sua tem impacto. Cada sua é vista. Cada gesto de entrega, por menor que pareça, é uma semente de transformação. Se tudo isso que eu falei faz sentido para você, se de alguma forma você sente que esse chamado também é para sua vida, comenta aí. Tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente fala de conversão, muita gente pensa que é algo distante, difícil, reservado só para quem tem uma vida muito errada ou cheia de pecados escandalosos. Mas a verdade é que conversão é para todo mundo. Para mim, para você, para cada pessoa que respira hoje, conversão é aquele processo silencioso, muitas vezes doloroso, mas profundamente libertador, onde a gente decide mudar de rota. Sabe aquela sensação de que você está andando em círculos? De que por mais que queira fazer o certo, acaba sempre caindo nos mesmos erros, nas mesmas atitudes que te afastam de Deus? Pois é, a conversão começa justamente nesse momento em que você para e reconhece: eu preciso mudar. Não é sobre ser perfeito. Sobre ser sincero, sobre olhar para dentro e ter a coragem de encarar de frente as suas falhas, seus excessos, suas escolhas que até parecem pequenas, mas que estão te afastando da graça. Cada decisão que a gente toma, por menor que pareça, tem um impacto. Tem dias em que uma simples resposta impaciente, uma escolha egoísta, ou até aquele hábito que você alimenta em segredo, já vão criando uma barreira invisível entre você e Deus. E quando a gente se dá conta, o coração já está frio, a oração já virou um peso, e a fé, aquela fé que antes parecia tão viva, começa a desaparecer aos poucos. E isso, a conversão é tão urgente, porque ela é o convite diário a recomeçar, a sair desse ciclo de acomodação espiritual e voltar para o lugar onde Deus sempre quis que você estivesse, nos braços dele. E sabe o que é mais bonito nisso? É que não importa o quanto você tenha se afastado, o céu inteiro se alegra quando você dá um passo de volta. E talvez agora você esteja aí, sentindo um aperto no peito, se perguntando: será que eu estou vivendo como Deus espera de mim? Essa é uma das perguntas mais sinceras e mais transformadoras que alguém pode fazer a si mesmo. Porque quando a gente reconhece essa necessidade de mudança, a graça de Deus começa a agir de um jeito que a gente nem imagina. Isso faz sentido para você? Se de alguma forma esse tema está te mexendo por dentro, comenta aí. Quero recomeçar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente fala de conversão, não estamos falando só da nossa vida pessoal, mas também da vida de quem a gente ama. Muitas vezes a gente olha para a situação da nossa família e sente aquele peso no peito, aquela mistura de tristeza e impotência. Você reza, pede, espera, e parece que nada muda. Mas existe uma verdade oculta aqui que talvez você ainda não tenha percebido. Deus costuma começar grandes transformações dentro de uma casa através de uma única pessoa disposta a se entregar de verdade. Talvez essa pessoa seja você. É através da sua oração, da sua perseverança, das suas lágrimas silenciosas durante a noite, que o céu começa a mover coisas invisíveis. Cada vez que você dobra os joelhos, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado, existe um impacto acontecendo no mundo espiritual
que os seus olhos não conseguem enxergar agora, mas que no tempo certo vai florescer. Deus não precisa de multidões para começar o milagre. Ele só precisa de um coração disposto. Talvez você já tenha percebido que aquela pessoa da sua família que você ama tanto está endurecida, distante, fria com as coisas de Deus, talvez até rejeitando tudo o que é espiritual. Mas, mesmo assim, você continua rezando. E sabe por quê? Porque a sua entrega tem poder. O seu sim diário tem força de transformação. E não é coincidência você estar aqui, ouvindo tudo isso agora. Talvez esse vídeo seja só mais uma confirmação de que Deus está te escolhendo como instrumento. Porque antes de transformar o outro, ele começa transformando você. Ele muda a sua mentalidade, fortalece sua fé e te ensina a amar com paciência, com esperança. Mesmo quando tudo parece estagnado, é como se, nos bastidores dessa história que você está vivendo, Deus estivesse escrevendo uma nova página. E quando você menos esperar, aquela pessoa que hoje parece tão distante pode ser justamente a que mais vai te surpreender, se você sente que essa mensagem é para você. Se dentro do seu coração tem alguém específico que você está colocando nas mãos de Deus, comenta aí: eu sou esse instrumento. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente fala de transformação espiritual, não tem como deixar de olhar para o papel de Nossa Senhora de Fátima nessa jornada. Sabe, às vezes no meio das nossas lutas diárias, a gente esquece o quanto Maria está próxima, o quanto ela intercede, o quanto ela luta junto com a gente por cada alma. Ela não é uma figura distante, inalcançável, muito contrário. Nossa Senhora é mãe. Mãe que cuida, que chama, que insiste, que espera e que acima de tudo intercede sem cessar. Quando Maria apareceu em Fátima, ela não veio só para dar um recado qualquer. Ela veio com um apelo urgente, com um pedido que atravessa gerações, oração, penitência, conversão, porque ela sabia e ainda soube o quanto o mundo precisa dessa mudança de mentalidade. Ela sabe o quanto o inimigo tenta confundir, enganar e desviar os nossos passos. E mesmo assim, com toda a delicadeza de mãe, ela continua dizendo ao nosso coração: voltem para o meu filho. E é tão forte lembrar daquela promessa que ela fez. No final, o meu imaculado coração triunfará. Sabe o que isso significa? Que a vitória já está escrita. Que por mais que agora a gente esteja enfrentando tempestades, batalhas internas, conflitos na família, distâncias na fé, o final da história é de triunfo. O coração imaculado de Maria vai vencer. E cada oração que você faz hoje, cada lágrima que cai durante a madrugada, cada súplica que você entrega, tudo isso faz parte desse grande plano de salvação. Maria tem uma proximidade com Jesus que a gente nem consegue dimensionar. Ela conhece o coração dele como ninguém. Sabe como tocar, como interceder, como apresentar cada pedido nosso de forma que ele escute com ainda mais amor. E é por isso que confiar na intercessão de Nossa Senhora de Fátima não é superstição, não é exagero, é fé viva. É confiar nos bastidores da graça que ela move todos os dias a nosso favor. Se você sente que também precisa dessa força, dessa intercessão tão especial, comenta aí: Maria, intercede por mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque não dá para falar de intercessão e transformação sem lembrar das histórias reais que acontecem. Todos os dias histórias de gente comum como eu que decidiram confiar, persistir e entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Tem um caso que me marcou muito, de uma mulher que conheci através de um grupo de oração. Ela se chamava Ana. Durante anos, ela carregou um peso enorme no coração. O marido completamente afastado da fé. Filhos que mal queriam ouvir falar de Deus. E ela ali, sozinha. Muitas vezes rezando com lágrimas nos olhos. Mas Sam Desser Hannah começou uma rotina que parecia simples, mas que, com um tempo, teve um impacto gigantesco. Toda noite antes de dormir, ela se ajoelhava, pegava o terço e fazia uma oração específica, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pela conversão da família dela. Não era uma oração longa, não tinha palavras rebuscadas, mas tinha algo que faz toda a diferença: sinceridade. Ela oferecia cada lágrima, cada noite de solidão, cada pequeno gesto de fé, como um ato de entrega total. O tempo passou, e por fora, parecia que nada estava mudando, mas nos bastidores da graça, Deus já estava agindo. Um dia, o marido dela, que sempre criticava as orações, passou pela sala, viu ela rezando e, sem dizer nada, parou. Ficou alguns minutos em silêncio e foi embora. No outro dia, ele sentou ao lado dela no sofá e perguntou como era aquela oração que ela fazia todas as noites. Foi o começo de uma transformação que Ana sonhava há anos. Hoje,
O marido dela voltou para a igreja. Os filhos começaram a participar das missas. E aquela casa que antes parecia mergulhada em tristeza se tornou um lugar de esperança. E o que me emociona ao lembrar dessa história é saber que foi a perseverança de uma única pessoa, a entrega total de um coração, que abriu o caminho para a graça entrar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sente que também está nessa luta pela conversão de alguém, comenta aí. Eu creio que vai acontecer na minha família também. Agora, ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque não adianta a gente falar de milagres, de conversões e de tantas mudanças que a intercessão de Nossa Senhora pode trazer, se a nossa oração continua sendo apenas automática, mecânica, como se fosse uma lista de pedidos que a gente faz no corre-corre do dia. Sabe aquela oração que a gente faz só com a boca, mas o coração está longe? Pois é. A verdade oculta por trás de muitas graças que a gente tanto espera é justamente essa. Deus age quando a gente se entrega de verdade. Quando a oração deixa de ser obrigação e passa a ser encontro. Eu sei que muita gente que me escuta agora carrega uma rotina pesada, tem as preocupações de casa, do trabalho, filhos, contas. E é fácil cair naquela mentalidade de que rezar é só mais uma tarefa do dia. Mas Deus não quer só palavras. Ele quer o teu coração inteiro. Quer escutar a tua voz, mas também quer aquele silêncio interior. Aquele momento em que você para tudo, respira fundo, reconhece os seus erros, as suas quedas, e diz: Senhor, eu não sou perfeito, mas eu estou aqui e eu quero mudar. E é nessa entrega, nessa decisão íntima de abrir o coração, que as coisas começam a acontecer. É como se o céu inteiro se movesse quando Deus vê alguém que reza com verdade. Não importa se a oração é simples, se você sabe todas as palavras do terço ou não. O que importa é a intenção, é o desejo real de transformação. Porque a oração não é uma mágica instantânea e um processo, uma jornada de aproximação com o sagrado. E tem uma coisa que eu sinto que preciso te dizer agora. Talvez hoje seja o primeiro dia de uma grande transformação espiritual na sua casa. Talvez essa decisão de parar, respirar e falar com Deus de coração aberto seja o início de algo que você nem imagina ainda. Então, antes de continuar, comenta aí. Eu quero viver essa transformação. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque existe algo poderoso que acontece quando a oração deixa de ser só palavras e se transforma em entrega verdadeira. É nesse ponto que a oração começa a tocar lugares dentro de nós que a gente nem sabia que estavam feridos. Lugares escondidos, onde moram as mágoas não resolvidas, os medos que a gente disfarça com força, os traumas que a gente aprendeu a silenciar. Só que quando a gente para, fecha os olhos e abre o coração de verdade, tudo isso vem à tona. E não é para te assustar, é para te libertar. Porque Deus não quer só te escutar, Ele quer te curar. E quando a gente pede por conversão, a gente não está pedindo uma mudança superficial. A gente está clamando por um novo coração. Um coração que não se conforma com o que fere a alma. Um coração que reconhece: eu preciso de ajuda. Eu preciso de Deus. E olha, não tem vergonha nenhuma nisso. Pelo contrário, esse é o começo da verdadeira força. A força que nasce da humildade, da consciência de que sozinho a gente pode até tentar, mas com Deus a gente realmente transforma tudo. Então agora, respira fundo, se puder feche os olhos. Eu quero rezar com você, Senhor Jesus. Neste momento, nós nos colocamos na Tua presença, não com máscaras, nem com desculpas, mas com um coração escancarado. A gente te entrega agora tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma fé verdadeira. Aquela fé que move montanhas, que muda histórias, que renova. Senhor, vem converter primeiro a nossa alma. Transforma os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa maneira de amar. Converte também, Senhor, cada pessoa da nossa casa. Vai alcançando com Teu Espírito cada coração que ainda está endurecido, afastado, ferido. Entra nos bastidores das nossas relações. Restaura os laços. Derrama a Tua paz onde hoje só existe tensão. E se tem alguém que a gente ama, mas que ainda não Te conhece, toca essa alma agora, Jesus. Vai preparando esse caminho. Vai fazendo aquilo que só o Teu amor pode fazer. E nos dá força, Senhor. Força para viver o Evangelho com verdade, para sermos luz no meio das trevas, para sermos testemunho mesmo quando o mundo não entende, para sermos sementes do Teu reino mesmo em solo difícil. Nos ajuda a não desistir, mesmo quando tudo parece contrário. E nós pedimos, com toda fé, com toda confiança, que Nossa Senhora interceda por nós. Mãe Santíssima, leva cada uma dessas orações ao coração do Teu Filho. Acompanhe esse momento com o Teu olhar cheio de ternura,
Ensina a gente rezar com amor como tu rezavas. Mostra para nós o caminho da entrega, da confiança, da verdadeira transformação. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque talvez o que esteja faltando não seja fé, mas paciência. A gente se entrega, a gente reza, a gente chora, mas no fundo espera que tudo mude na mesma hora. E quando não muda, vem aquela sensação de abandono, de silêncio de Deus. Mas olha, deixa eu te contar uma verdade oculta que nem sempre a gente percebe. Deus nunca está em silêncio. Ele está agindo nos bastidores da nossa vida. Enquanto a gente ora, Ele prepara. Enquanto a gente espera, Ele molda. E quando a gente acha que nada está acontecendo, é justamente aí que o céu está mais movimentado. Cada Ave Maria que você reza tem um impacto real, mesmo quando você está cansado, mesmo quando o coração parece seco. Porque não é sobre emoção, é sobre decisão. É sobre persistir. A oração que Maria nos ensinou não é repetição vazia. E espada é escudo. E cada vez que você repete com fé essas palavras, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, você está clamando por ajuda, por presença, por intervenção divina, e ela ouve, ela caminha com você. Às vezes ela carrega no colo os teus pedidos e os apresenta diante de Jesus com um amor que nenhuma mãe da terra seria capaz de expressar. Então, mesmo que as coisas ainda estejam difíceis, mesmo que você ainda esteja esperando aquela resposta, não desista, não pare agora. Porque há um movimento no invisível, há promessas sendo regadas pela tua fidelidade. Pode ser que hoje você ainda esteja plantando com lágrimas, mas vai chegar o dia da colheita, e ela virá com cânticos de alegria. Maria está com você, Deus está ouvindo. E essa jornada que você está vivendo, por mais silenciosa que pareça, está sendo acompanhada passo a passo pelo céu. Aí. Isso faz sentido para mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto enorme na nossa caminhada de fé, a força da unidade. A oração pessoal é poderosa sim, mas quando a gente se une, quando clama junto com outros corações que também estão buscando a Deus, algo ainda maior acontece. É como se cada súplica se somasse, ecoando no céu como uma só voz. E essa união, esse movimento de fé compartilhada, é capaz de tocar corações distantes, restaurar famílias e até abrir portas que pareciam seladas há anos. Você não está sozinho nessa jornada. Pode até parecer que está carregando tudo nas costas, que só você reza, só você acredita, só você insiste. Mas a verdade oculta é que há milhares de pessoas como você clamando pelos filhos, pelos pais, pelos lares, pelas curas. E quando a gente se conecta, mesmo que seja por um simples comentário, por uma palavra de fé deixada aqui, isso gera um movimento espiritual real. Porque Deus, o coletivo, Ele se alegra com quem caminha junto, com quem decide não apenas viver, mas compartilhar essa fé com o outro. E quando você escreve, quando declara com fé, Maria, cuida da minha família, isso não é só uma frase, é uma decisão, uma entrega, um pedido que sobe ao céu com confiança. Porque Maria cuida mesmo. Ela visita nossas casas, consola nossos corações e nos apresenta ao coração de Jesus com um amor que ninguém mais tem. E cada vez que alguém repete essa entrega, o céu se abre um pouco mais. É como se uma rede invisível de oração fosse se formando, ligando corações que nem se conhecem, mas que creem no mesmo Deus, na mesma esperança, na mesma promessa de transformação. Se essa oração falou com você, deixa seu amém aqui nos comentários. Vamos juntos formar uma corrente de oração pela conversão das famílias. Se você ficou comigo até aqui, é sinal de que essa mensagem falou com o teu coração de alguma forma. E é por isso que eu quero te convidar a continuar essa caminhada. Come, gente. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a rezar, a refletir ou até enxergar a fé com outros olhos, se inscreve no canal. Aqui a gente vive essa jornada juntos, passo a passo, com oração, partilha e esperança. Aproveita e deixa aí nos comentários, eu creio no poder da oração. Só quem ficou até o final vai entender o peso dessa frase. E claro, se esse vídeo te tocou, deixa seu like também, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem e fortalece ainda mais essa corrente de fé que estamos construindo juntos. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse tema e vai te levar ainda mais fundo nessa experiência com Deus e com Nossa Senhora. Clica e continua comigo por lá. Vai ser especial.